Opa, então, nesse vídeo, questão número 13 da prova do CFOP-MBA de 2017. Bom, para ler ela tem que ler o texto antes, né? Então bora ler aqui. Texto. Nesta vida temos três professores importantes: o momento feliz, o momento triste e o momento difícil. O momento feliz mostra o que não precisamos mudar. O momento triste mostra o que precisamos mudar. E o momento difícil mostra o que somos capazes de superar. E aí a questão diz o seguinte: nos três últimos períodos que compõem o enunciado linguístico, ou seja, o momento feliz mostra o que não precisamos mudar, o momento triste mostra o que precisamos mudar e o momento difícil mostra o que somos capazes de superar. Aparece a forma verbal mostra, ok, nas três vezes, seguida de o que. Ou seja, de. Então ele está querendo saber qual é o significado desse o que. O que é que esse o que significa no texto? Bora lá. A gente sabe pelo gabarito que é a letra A, tá? O número 1 aqui, a resposta. Mas bora entender o porquê não são as outras questões, as outras alternativas. Bora lá. Dois termos de classes gramaticais diferentes. Primeiro funcionando como objeto e o segundo como sujeito. Bora lá. Para classificar como objeto, a gente tem que olhar pro verbo, né? O verbo mostra, ele é verbo transitivo direto, né? Porque ele é um verbo que não precisa de preposição para continuar o texto, né? Então, se ele for utilizar um objeto, é um objeto direto. Poderia ser? Poderia. Esse o aqui poderia ser objeto, tá? Mas a gente consegue matar essa questão mais fácil pelo sujeito, que não traz a ideia de sujeito, tá? Bora voltar aqui no texto cá em cima, ó. O momento feliz é o verbo, tá? Momento feliz. Mostra é o verbo. O que? Esse o que, ele é o pronome, tá? Ele é o pronome que vai dizer que não precisamos mudar, tá? Já o que, ele não se refere ao sujeito. Ele já é outro pronome, tá? Então, digamos que tivesse assim: o momento feliz mostra a mudança. Também estaria correto. Ou mostra a não necessidade de mudança, tá? Então continuaria correto. O que, se para dizer que ele é sujeito, ele teria que ser importante, tá? E extremamente necessário para aquela formação da frase, tá? Letra C ou 3 aqui. O artigo e de uma um artigo, ou esse ou aqui ele chama de artigo, e de uma palavra substantivada. O que é palavra substantivada? Perdão. Palavra substantivada é quando a gente transforma uma palavra que não tem a característica de substantivo e coloca como substantivo. Como assim? O pensar dela é incrível. Beleza? Então, eu tô substantivando o pensar, tá? Nesse caso aqui, pensar não é verbo. Ele está sendo utilizado como substantivo. Beleza? Então, isso é uma palavra substantivada. Esse que aqui, ele está sendo substantivado? Não. Ele é um que normal. Ele nunca foi outra palavra a não ser o que é um pronome nesse caso aqui, mas bora com calma na questão. 4. Uma expressão pronominal. Opa, aqui a gente já tem que pegar a manha da questão, tá? Porque aqui ele traz que é um pronome. Só que expressão pronominal significa que eles são dois pronomes que têm o mesmo sentido, tá?
É, nesse caso aqui, eles são pronomes com sentidos diferentes, tá? Perceba que só aqui, né, a letra O funcionaria e o que também funcionaria, tá? Ambos são, eles podem funcionar separadamente. Você pode levar esse macete para sua prova. Se tem dois pronomes ali e eles podem ser utilizados na frase separadamente, você consegue formar uma frase sem utilizar os dois pronomes, então não é uma expressão pronominal. Mas se precisa, obrigatório dos pronomes para formar essa frase, você tem que colocar, tá? Geralmente são para quando você faz a pergunta do verbo, a pergunta é o que? Por exemplo, deixa eu apagar aqui. Se a pergunta fosse, né? Cadê? O momento feliz mostra o que? O que não precisamos mudar, tá? Perceba que nesse caso a própria pergunta já traz o que. Então a gente colocaria como expressão pronominal. Mas nesse caso a gente consegue eliminar um dos dois. Então mostra que precisamos mudar. Então mostra, a gente percebe que não é uma expressão pronominal porque a gente consegue retirar um dos pronomes, tá? E a alternativa 5 diz uma preposição e uma conjunção. Ó, preposição, o "o" poderia agir como preposição, tá? Mas conjunção, o que não pode agir como conjunção aqui, tá? Indicando um objeto indireto. Bora lá. Mostra, ele é verbo transitivo direto. Então, ele exige um objeto direto e não um objeto indireto, tá? O significado de objeto indireto é exatamente esse aqui, tá? É uma conjunção seguida de uma preposição, seguida após uma preposição. Então, o 5 traz o conceito exato do que é um objeto indireto, uma conjunção utilizando uma preposição. Se não tem preposição, não tem objeto indireto, é objeto direto, tá? Então, bora para a alternativa correta, que é a letra A, que diz o seguinte: dois pronomes. Um demonstrativo. O que é um pronome demonstrativo? É um pronome que vai dar a demonstração, ele vai indicar o que é que está sendo feito, ou enfim, né, qual a ação feita pelo verbo, tá? E o outro é um pronome relativo, que relaciona uma oração com a outra, tá? Ambos completando o sentido de um verbo transitivo direto, tá? Verbo transitivo direto. Bora destrinchar toda essa questão aqui, porque aqui traz três conceitos diferentes. Primeiro, pronome demonstrativo. O que é um pronome demonstrativo? O Gustavo, ou então o livro, a creatina, enfim, esse a e esse o são pronomes demonstrativos, tá? Ele vem antes do sujeito, né? Mas ele está dizendo que ele está demonstrando algo, tá? Então, quando tiver esse o, para demonstrar algo que vai vir posteriormente, ele é pronome demonstrativo, tá? Pronome relativo, que pronome relativo é quando une uma oração com outra. Perceba que nesse texto aqui mostra o que, tá? Se a gente tirasse aqui, ó, os dois, mostra, momento feliz mostra algo. Quem mostra algo. Então não precisa de preposição, logo objeto direto. Só que mesmo assim ele escolhe colocar a preposição, tá? Que é o, então se torna pronome. Eu estou colocando preposição, mas ele escolhe colocar o, então é pronome.
O que ele está unindo, tá? Ele mostra que o momento feliz não precisa mudar nada, tá? Ele está relacionando uma oração com a outra, beleza? Então, relativo, pronome relativo. Ambos completando o sentido de um verbo transitivo direto. Então, o mostra, quando você faz a pergunta para ele, né? Beleza, o momento feliz mostra. Mostra, quem mostra, mostra algo. Perceba que você não precisa responder com alguma preposição, enfim. Então é verbo transitivo direto, beleza? Então alternativa letra A, questãozinha legal aí pra prova, né, pra responder. Achei de médio pra difícil essa questão aqui. Acho que essa daqui é a que mata muito concurseiro aí.